Boa noite, meus amores. Olha só, nesse momento aqui já são o quê? Meia-noite, né? E eu estou aqui gravando essa aula para vocês e considerando que eu tenho várias turmas de direito administrativo, umas já estão bem adiantadas e outras agora que chegaram de presente para mim. Tivemos apenas um encontro, então eu decidi simplesmente fazer um apanhado praticamente de tudo, né? Eu postei um material que está lá no portal para vocês. Todo o meu material que foi produzido por mim está disponível em aula. Então, nós temos lá nas primeiras aulas, nós temos alguns mapas esquemáticos que eu fiz. Nesse mapa esquemático, vocês vão encontrar o conceito de direito administrativo, vocês vão encontrar o objeto, né, discussão de todas as teorias do objeto do direito administrativo, que não há um consenso quanto às teorias abordadas. Gostaria que vocês fizessem uma leitura em qualquer doutrina que vocês escolherem, que estiver disponível na biblioteca, daquelas doutrinas que eu passei para vocês, super tranquilo, podem consultar. Então, o ponto que eu quero partir é sobre os princípios, né? Nós já tivemos aula sobre princípios, então eu só vou dar uma pincelada. O que nós não podemos esquecer? Que o direito administrativo ele é regido, né, por dois principais princípios, né? O primeiro deles é a supremacia do interesse público. Trata-se de um princípio constitucional, não é um princípio expresso na Constituição, mas ele fica subentendido pelo contexto e o todo do corpo do texto constitucional. É esse princípio quem concede para a administração pública prerrogativas que o indivíduo não tem, que o particular não tem. Porque considerando que a administração pública, né, age em nome do interesse da coletividade, em nome do interesse público, então ela tem que deter de prerrogativas, de poderes, né, que confere a ela legitimidade para poder defender os interesses da maioria. O que esse princípio significa também? Significa, né, que pela regra geral, diante de um conflito, né, de interesses entre o particular e o Estado, ou seja, diante de um conflito de interesses entre o direito individual e o direito coletivo, vai prevalecer, né, o interesse coletivo. É aquilo que nós chamamos de relação jurídica vertical do direito público, ou seja, trata-se de uma desigualdade jurídica justificada, tá? Mas por outro lado também, se a gente parar para pensar, conceder muito poder, né, à administração pública sem nenhum limite é um perigo. É um perigo, ainda que esteja agindo em nome da coletividade. Um poder sem limite, já dizia Montesquieu, né? Há uma tendência a se abusar dele e não é isso que o direito quer. Então, para isso, casadinho ali ao lado da supremacia do interesse público, nós temos um outro princípio, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Significa que a administração pública, ao agir, ela age em nome do interesse da coletividade e ela não pode abrir mão desse interesse, porque mais do que um poder, é um poder-dever. Então, quando eu leio poder-dever na doutrina, eu tenho que entender que eu estou carregando nessa expressão dois princípios: supremacia do interesse público, né, e indisponibilidade do interesse público. Ou seja, é o dever de agir com boa fé, é o dever de agir com probidade, é o dever de agir, né, de tomar providências no interesse dessa coletividade, respeitando a boa-fé, a prestação de contas e todos os limites impostos pela Constituição e pelas normas infraconstitucionais. E depois disso, nós vimos também alguns princípios, né? Os 5 princípios que nós vimos, os primeiros, são aqueles que estão no artigo 37, caput da Constituição Federal. Nós usamos aí aquela siglazinha para poder lembrar que a gente sempre estuda em concurso, que é o LIMP,
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiências. Esses princípios, eles estão expressos na Constituição Federal. E o primeiro deles que nós vimos foi o princípio da legalidade, né? Um aspecto interessante do princípio da legalidade é saber a diferença entre o princípio da legalidade, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal, e o princípio da legalidade que está previsto no artigo 5º. Ou seja, do artigo 5º trata-se do princípio, né, de um direito individual. Ou seja, lá do artigo 5º, ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Ou seja, se a lei não proíbe, significa que está liberado. Posso praticar o ato, a conduta livremente, que eu não vou sofrer a sanção do Estado. Ocorre que essa legalidade que nós estamos estudando, que é a legalidade prevista no artigo 37, é um princípio específico e voltado para a atuação do Estado, né? Aqui tem um sentido diferente. O princípio da legalidade, que está no artigo 37, ele diz assim, que a administração pública somente pode atuar quando a lei determina ou quando a lei autoriza. É o contrário. Seria como pensar, se a lei não autoriza, se a lei não determina, se não tem previsão legal, eu, Estado, eu não posso praticar o ato. Consegue ver a diferença? Então, quando a lei determina, o que nós temos para o Estado, para a administração pública, né? Nós temos uma atuação vinculada, que a gente vai estudar depois aí no próximo tópico, um pouquinho sobre o poder vinculado. E quando a lei autoriza, significa que a lei dá uma margem maior de atuação, de liberdade de atuação. A gente costuma falar que é uma atuação discricionária, né? E aí nos remete ao poder discricionário, agir de acordo com a conveniência e com a oportunidade. Também vamos estudar em poderes da administração pública. Então, nós temos esse aspecto do princípio da legalidade. É interessante você dar uma consultada na doutrina também, porque aqui eu só estou fazendo uma passada rápida sobre esse princípio, né, bem rapidinho, para a gente não perder o fio aí da meada. Depois nós vimos o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, resumindo, o administrador público não pode tratar, né, a coisa pública como se fosse sua. Enfim, ele tem que agir em nome do interesse da coletividade. É por isso que nesse princípio você tem que prestar atenção na doutrina que você vai estudar, tá? É possível que você encontre na doutrina princípios autônomos, né, tratados em tópicos separados, ou você vai encontrar esses princípios inseridos como subprincípios da impessoalidade. Do que você está falando, professor? Explique melhor. Então, vamos lá. O princípio da impessoalidade, ele tem dupla vertente. Eu posso dizer que ele atende também ao princípio da isonomia, né? Ou seja, tratar todos de forma igualitária, né? Então, o administrador público, se ele quer contratar um profissional para atuar consigo, né? Um técnico, ele tem que fazer um concurso. Ele não pode escolher quem ele quer, quem ele acha que é o melhor, né? Ele tem que fazer um processo seletivo, um concurso público e dar igualdade de condições para todos aqueles que se enquadrem, né, naquele edital. Isso é princípio da impessoalidade. Por outro lado também, ali atreladinho ao princípio da impessoalidade, nós temos o princípio da finalidade. E o que seria o princípio da finalidade, né? O administrador, ele não pode utilizar a máquina pública em proveito próprio, né, para obter um benefício pessoal. Não, ele tem que utilizar a máquina pública para o fim dela, né, que é o fim do interesse público ou aquele fim específico que está previsto na lei, né, praticar o ato de acordo com o que a lei determina que eu faço, que a lei autorize. Isso é o princípio da impessoalidade. Depois nós vimos o princípio da moralidade. Eu até comentei com vocês que é preciso ter na nossa Constituição Federal de 1988 um princípio
indicando que você deva ser honesto e que você deva agir de boa fé. Mas ele está lá. Esse princípio significa realmente isso, é agir com probidade, é agir com boa fé, tá? Então, o princípio da moralidade, ele tem uma característica prática, né, nos julgados. Dificilmente ele vai aparecer sozinho, porque se eu pratico uma conduta de má fé, é bem provavelmente que eu queira algo com isso. Então, se eu estou de má fé e pratico a conduta para obter um proveito pessoal, né, uma vantagem particular, eu também vou estar ferindo o princípio da impessoalidade. Se eu agir de má fé, né, e por conta disso descumprir um prazo legal, além de ferir o princípio intencionalmente, além de ferir o princípio da moralidade, eu também vou ferir o princípio da legalidade. Então, raramente vamos encontrar decisões judiciais pautadas, né, unicamente no princípio da moralidade. Mas o princípio da moralidade se resume basicamente a isso. Não é tão simples assim, mas dada a circunstância que nós já estudamos, é uma revisãozinha rápida e qualquer dúvida eu quero que vocês me procurem no WhatsApp, no Facebook, né, no Insta, no Twitter não, pelo amor de Deus, Twitter não, porque eu não sei mexer com aquilo, né? É muito moderno para mim. Tá difícil, tá complicado, tá difícil para mim até fazer esse vídeo, peço desculpas se não sair perfeito, se não sair legal. Eu gosto daquela conversa assim, pessoalmente. Eu tô até segurando para não fazer nenhuma piadinha, não, para não ficar algo sem graça. Mas vamos lá. O próximo princípio que nós tratamos são princípios expressos, hein? Lembrando que estão previstos na Constituição Federal e são princípios voltados para a atuação do Estado. É o princípio da publicidade. Né? Por muito tempo, né, o administrador público, ele entendia que o princípio da publicidade era somente publicar. Publicou, acabou. Mas não, o princípio da publicidade, ele é muito mais do que isso. Ele tem dupla acepção, tá? Primeiro, até coloquei no material de vocês, exigência de publicação em órgão oficial como requisito de eficácia dos atos administrativos. Então, essa primeira acepção era basicamente aplicada. Publiquei, cumpri o que está na lei, ótimo, pronto, acabou. Mas não é só isso. O princípio da publicidade também exige transparência, né? É como pensar na vitrine da administração pública. O administrador, ele não está tratando de algo particular seu, né? Então, ele não pode tratar a coisa pública como sua. Então, ele precisa ser transparente. E ser transparente não é só pegar uma nota qualquer e publicar. Ser transparente é dar acesso à informação, né? Nós temos aí a lei da transparência, é uma lei recente, né, que surgiu muitos anos depois, tentando explicar e alertar a administração pública que o princípio da publicidade é muito mais do que isso. O princípio da publicidade é você promover a transparência ativa, que está na lei da transparência. O que isso significa, professora? Significa disponibilizar informações de maneira clara, objetiva e de fácil entendimento, né? Sem que o cidadão precise solicitar essas informações. Essas informações devem estar disponibilizadas no portal da transparência. É isso que nós chamamos de transparência ativa. E aí nós temos a transparência passiva, né? Que a lei da transparência, ela diz que, e faz essa previsão, de que a administração pública ela pode ser provocada também, né? Porque o cidadão tem um direito constitucional de acesso à informação. Então, a transparência passiva é quando o cidadão, o controle externo social ou os órgãos de controle externo, eles solicitam informações. Isso pode ser feito através do SIC, Serviços de Informação
ao cidadão pode ser presencial, e quando ele é presencial, ele tem que estar disponível logo no acesso, assim, olha, botei meu pezinho na repartição pública, eu sempre brinco, depois do seu guarda, a primeira coisa que eu tenho que ver é o balcão de atendimento de acesso à informação, para tirar dúvidas, solicitar documentos, qualquer informação ao cidadão, tá? E o SIC, ele também pode ser eletrônico, que é conhecido como ESIC. Eu posso fazer essa solicitação via e-mail, via protocolo e tem que estar disponível no endereço eletrônico, né, da página do órgão ou do ente. Também nós temos a ouvidoria, né? A ouvidoria é um mecanismo que eu também busco informações, mas eu também posso tecer elogios, reclamações, posso propor alguma sugestão, inclusive fazer denúncias, tá? E sobre a publicidade e a transparência, eu também não posso esquecer que a regra é que a informação ela é pública, né? E eu tenho acesso imediato a essa informação. A exceção é que, não estando disponível essa informação, há um prazo previsto na lei federal de 20 dias, que pode ser prorrogado por mais 20 dias. Né? Então, o conteúdo ele é público. Algum conteúdo que envolve a privacidade do indivíduo, a privacidade do servidor público, ele não vai ser disponibilizado, né? Por questões de segurança nacional, enfim. Porém, outra questão também, quando eu solicito a informação, eu não necessito informar para que eu quero. Eu não tenho que justificar, eu não tenho que explicar, eu não tenho que dar motivos. Tá ok? Então, enfim, esse é o princípio da publicidade. E por último vem o princípio da eficiência, que por ser o último não é o menos importante. O princípio da eficiência, ele veio com a emenda constitucional número 19 de 1998. Ele foi o último princípio a ser inserido no caput do artigo 37, né? Então, o princípio da eficiência vem bem com aquele conceito de administração pública gerencial. Ou seja, agora não basta, né, eu observar os ditames da lei. Agora eu também preciso observar a eficiência, ou seja, obter um bom resultado. Eu sempre explico a vocês, e dou como exemplo, aquele gestor, aquele administrador que realiza um processo licitatório maravilhoso dentro da legalidade, ou seja, é selecionada a melhor empresa, aquela que realmente ofereceu o melhor preço, que cumpriu todas as exigências do edital de licitação, participou do processo, executou a obra, né? Vamos imaginar que foi licitado uma obra para construir uma creche, né? Executou tudo dentro do prazo, foi tudo muito perfeito, não foi verificado que houve má fé ou que o processo licitatório foi realizado para beneficiar a, B ou C, não ocorreu tudo na tranquilidade. Ocorre que, inaugurada a obra, passado um tempo, né, aí uns 6 meses, 7 meses, foi inaugurada uma creche com umas 7 salas. E olha que, para surpresa de todos, não foi ocupada nem metade de uma salinha. Cada sala comporta 20 alunos e só foi ocupada uma salinha com 15 alunos. Ou seja, toda uma estrutura enorme, gastou-se dinheiro público para quê? Para nada. Então, isso fere o princípio da eficiência, não se obteve um bom resultado. Embora o princípio da legalidade se manteve intacto, o princípio da impessoalidade estava ok, da moralidade ok, todos os atos publicados, tudo foi dado transparência corretamente, mas no fim, que resultado? O que teve de eficiente? Acaba que a obra não teve proveito para nada, né? Poderia ter pensado melhor, ou seja, ter pensado num espaço menor, ou ter feito um estudo para ver se ali era um local adequado para se funcionar isso. Isso é princípio da eficiência, é buscar o bom resultado, é o bom gestor, né? É a famosa relação custo-benefício. Eu tenho que avaliar a relação custo-benefício, o retorno que isso vai trazer para a administração pública e para o interesse público. O princípio da eficiência também
Foi ele quem trouxe várias alterações, né, junto com a Emenda Constitucional 19 de 1998, sobre a questão do servidor público, né, dele ser mais eficiente. A partir da emenda, nós temos aí o processo de avaliação do servidor público, né, avaliação não só no estágio probatório, mas a avaliação constante do servidor público para que ele possa progredir na carreira, né, de acordo com o seu plano de carreira e vencimentos, né? Então, o princípio da eficiência ele vem toda com essa conotação. Às vezes, né, eu tenho lá uma lei que não traz um prazo, porém, não é por isso que eu vou fazer no meu tempo, o tempo que eu achar que eu tenho que fazer porque a lei me permite. Não, você vai fazer de modo eficiente, né? Porque você vai estar sendo avaliado enquanto servidor público. E esses são os 5 princípios básicos que estão lá na Constituição Federal. Está lá no material de vocês, na aula, salvo engano, está na aula 3. Na aula 3 tem lá o mapa esquemático sobre os princípios. É claro que fora esses princípios, nós temos outros que eu tratei com vocês na sala de aula, mas esses aí fica para o próximo vídeo, que eu estou olhando aqui, o nosso vídeo já está com 21 minutos, e olha que é um videozinho básico, né? Mas vai lá, queridinho, pega uma doutrina bacana, pega aí um José dos Santos Carvalho Filho, uma Fernanda Marinella, um Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, o nosso pai do direito administrativo, Eli Lopes Meireles, pega Alexandre Maza, Paulo Bonavides e faz uma revisão legal nesse período aí que você vai estar em casa, tá bom? Princípios, além de serem muito cobrados em concursos públicos, né? Eles é o dia a dia do exercício da profissão, é o dia a dia da sua vida enquanto cidadão, tá bom? Ó, beijão e a gente se encontra no próximo vídeo, tá?